Mas muito bem. Reduziu a quantidade de gente. Eu acho que o pessoal foi se desdobrar. Essa é uma palestra para, de repente você vai fazer na prática, né? Vai fazer na prática. Bom, nós temos uma primeira pergunta a respeito da questão de... Vamos começar com essa que nos foi entregue agora há pouco, a respeito da questão da obsessão, como identificar o obsessor ou obsessão no processo do sono. É óbvio que o obsessor, o processo obsessivo, ele faz mais sentido realmente durante o período do sono. Vale lembrar que durante o dia, o obsidiado, se ele assim estiver, toma muito cuidado com isso, né? Para a gente também não transformar o processo, que pode ser às vezes até mesmo auto-obsessivo. É natural que durante as atividades do dia o sujeito não tem muito que, de repente, influenciar, a não ser que a pessoa carregue mágoas e fique martelando essas mágoas durante o seu dia. Então ele está com o canal aberto. No processo do sono, essas atividades do dia a dia cessam e eu, ao me deslocar do corpo, eu vou me encontrar com um cidadão que, claro, vai querer não só me atazanar a vida, como pode, inclusive, querer me fazer sugestões comprometedoras. Isso é possível. Como é que eu identifico? Bom, primeiro que eles não se apresentam com uma carteirinha, né? Olha, eu sou o seu obsessor, você me ganhou de presente, coisa do gênero. Não é? Porque às vezes você tem dramas de muito tempo atrás. O fato é procurar prestar atenção no nível de relacionamento, que não a pessoa que se apresente, porque tem determinados tipos de espíritos que eles mudam a forma para se apresentarem. Eles mudam, eles têm capacidade, porque o fato de ter o fato de se ter inteligência não significa evolução moral, não significa evolução ética. O indivíduo pode ter que ser capacitado inteligentemente. Vou usar a figura de um dos presentes. Ele pode deter a condição da hipnose. E ele nem precisa se transfigurar, ele hipnotiza o indivíduo para que o indivíduo veja, porque tem que haver uma relação entre o obsidiado e o obsessor para isso acontecer, ok? Essas relações não são umas coisas que eu estou cruzando a esquina e eu ganho um obsessor de presente. São problemas, por vezes, que vêm de um passado, às vezes até distante. Ou não, dependendo do meu comportamento, porque eu também posso ter obsessor oportunista. Se eu sou um indivíduo que bebo socialmente, mas eu me sociabilizo o tempo todo, eu vou ganhar alguém de presente, não é? Que é um indivíduo inconsciente e que tem necessidade do mesmo produto e que se aproxima de mim para vampirizar-me, porque é pura e simplesmente necessidade e inconsciência da parte dele, sem relação dele achar que esteja me fazendo algum prejuízo, algum dano. Outro aspecto a ser considerado é os aspectos auto-obsessivos, que o psicólogo pode nos ajudar em relação a essas questões, de eu me impor obsessões e começar a transformar determinadas situações em imagens que se projetam em mim mesmo. Bom, não considerando que tudo isso seja apenas uma parte da situação, que se você tenha de fato, o indivíduo tenha de fato um obsessor, vale a pena verificar o quê? A relação daquilo que nos é influenciado. Ou seja, coisas que possam ser que sejam desagradáveis e com o mesmo fundamento. Porque eu não consigo mudar a tônica. Eu vou mudando a embalagem, mas o conteúdo é meu, é o do meu íntimo. Eu vou dourando a pílula, mas você consegue identificar. Né? Em caso de dúvida, fazer uma assistência espiritual, por vezes com a necessidade de fazer uma assistência profissional na área, pode ser tanto psicológica, na área terapêutica. Esse é o aspecto. Quem mais? Não tem uma pergunta? Então, podemos. Diga. As ladies first.
É o seguinte, eu costumo ter uns sonhos muito estranhos, porque eu vou a lugares, eu me sinto como se eu estivesse passando uma barreira, como se fosse outra dimensão, como se existisse outra dimensão. E eu vou a povos e povoados assim, de pessoas completamente diferentes, com roupagem diferente, com a maneira de agir diferente, fisionomia diferente, como se eu realmente estivesse. Eles me ensinam algumas coisas, falam o que estão fazendo, por que eu estou lá. Eu volto, eu sinto que eu estou voltando, e eu vou mais de uma vez, eu sonho um dia, dois, às vezes até um mês mesmo de sonho, e tem vários diferentes assim. Eu queria saber o que significa isso. Qual é o seu nome? Sandra. Sandra. É muito interessante, Sandra, muito interessante, porque na verdade, enquanto você estava falando, eu vi algumas cabeças balançando, concordando com você, o que deve acontecer com mais pessoas. Nós temos só no nosso planeta, conforme informado pelo André Luiz no livro Nosso Lar, que também está desenhado no livro Cidade do Além, que Igorina Cunha, que foi sobrinha de Eurípides Bassanufo, um baluarte do espiritismo, em desdobramento pelo processo natural do sono, ela, e mantendo a consciência integral no retorno, ela desenhou todas as edificações e coisas que ela viu na cidade do Nosso Lar. E ela levou para o Chico conferir, porque o Chico já havia feito esta viagem a pedido de Emmanuel. Quando ele começou a fazer a psicografia do Nosso Lar, impactou o Chico de tal maneira que era tudo diferente daquilo que se encontrava na codificação. Não que não se encontre, você tem o Kardec tomou muito cuidado em dar continuidade nos seus trabalhos também na Revista Espírita. E você vê informações na Revista Espírita que elas precisam ser garimpadas, mas estão lá. Ele não fala do Nosso Lar na Revista Espírita, mas ele fala de outras dimensões, de vida em planetas, etc. Tanto é que na última palestra nossa aqui, nós trouxemos lá as informações, lembra de uma das dimensões de Júpiter. Mas ela fez isso, e você então encontra os desenhos no livro Cidade no Além, que serviu de base para os desenhos que foram trabalhados no filme Nosso Lar. O que a Terra, segundo André Luiz, tem no total, considerando esta nossa e abaixo de nós, conforme esse autor espiritual, 7 dimensões. Então nós temos dimensões, por exemplo, que são responsáveis pela direção do planeta. Então, à medida, você não tem um Nosso Lar, você tem várias cidades em dimensões onde estão também o Nosso Lar. Inclusive, o Nosso Lar não é o céu dos espíritas, até porque ele está no limite de uma das zonas umbralinas, e você tem outras dimensões, inclusive, referentes à Terra, cujos mecanismos de transporte, corporificação, etc., vão se sutilizando à medida que nós vamos alcançando outras dimensões. Situação número 1. Não sei se é o seu caso, espero que seja. Existem ainda outras possibilidades de nós podermos ir visitar, se capacitados estivermos, até civilizações de um outro planeta. Se capacitados estivermos. Quem tiver curiosidade pode pegar o livro Cartas de uma Morta, que é de 1935, é a mãe de Chico Xavier, que Chico psicografou. A mãe dele, ele considerava as duas como mãe, mas é a Maria João de Deus. A Maria João de Deus, uma senhora analfabeta, lavava a roupa para fora para ajudar o João, seu marido, na sustentação dos 9 filhos, e ela, quando desencarna, ela, pela evolução espiritual, porque uma coisa é ser, outra coisa é estar. Ela estava nesta condição simplória e é um espírito evoluído, mais evoluído. Ela é convidada a visitar civilizações de outros planetas. E ela chega a ir num deles, que ela descreve que o planeta orbitava 3 estrelas, uma vermelha, uma laranja e uma amarela, como nós orbitamos uma, que é o Sol, né?
ela habitava 3 estrelas. Isso em 1935 na psicografia. Você imagina um espírito que é convidado para ir para conhecer outras civilizações em outros planetas, tem que ter envergadura para isso, né? Quando a gente desencarnar, se a gente for convidado para conhecer a periferia de Orlando, já vai ser uma glória. Mas o fato é que só em 1975, com o Hubble, é que conseguiram que o Hubble localizou um planeta que circundava em torno de 3 estrelas. Uma vermelha, uma laranja e uma amarela. Isso pode estar acontecendo. Não quero dizer que seja, mas o simples fato de nós irmos para dimensões que não são paralelas à nossa, mas dimensões do próprio planeta Terra, tem muita coisa que nos surpreende. Tanto é que o Chico, quando foi visitar, estou me alongando mais porque essas informações estão aí para nós. O Chico, quando foi visitar, por conta de que Emmanuel pediu para que ele se preparasse, ele se preparou com alimentação durante uma semana, com uma alimentação extremamente frugal, e ele disse que na época, nós estamos falando de 1900, na década de 40, chegou um veículo que se assemelhava, veículo do plano espiritual, se assemelhava a um Concorde. Então você lembra que década de 40 ainda era avião a hélice, né? Os jatos apareceram um pouco depois, no final da Segunda Grande Guerra, que é 1944-45. Foi quando a Alemanha começou a usar a turbina. Muito bem. Entrou, o veículo se movia, era semelhante a um Concorde. Ele não disse que era o Concorde, era semelhante. Se assemelhava a um pássaro, que são as características do antigo Concorde. E que era mais interessante, eles chegaram no nosso lar pelo mar. O veículo não só era um veículo aéreo, como também ele andava submerso. E eles, quando chegaram para próximo de nosso lar, eles saíram de dentro do mar. Então tem tanta coisa no nosso próprio planeta, nas dimensões que nos circundam, tanto para cima quanto para baixo, que no livro Libertação, André Luiz vai para abaixo da crosta, que é onde ele encontra o Gregório e aquela cidade de criaturas completamente desequilibradas. Ele é embaixo da crosta. A iluminação solar não chega, óbvio, e então o que acaba acontecendo é que eles tinham uma iluminação, segundo descreve André Luiz, que era avermelhada como se fossem feitas por tochas. E é evidente, a gravidade funciona no perispírito, ok? Então, a gente tem que ser, em matéria de perispírito, extremamente magrinho eticamente, porque senão vai para baixo. Você deve estar tendo a felicidade de ir para cima. Tire muito proveito disso. Quando a gente for para baixo, tire proveito também, porque a gente vai, via de regra, nós deveremos ir com a consciência que temos hoje para trabalhos assistenciais. Às vezes a gente se mete em umas confusões e tem gente que fica meio brava, vem para cima da gente e o refúgio é o corpo. Você volta para o corpo. Tão simples quanto. Então às vezes é até comum, quando você volta para o corpo, dependendo da situação, você sente o choque do retorno. E ao sentir o choque do retorno e despertar, é possível ainda continuar vendo a cena a qual nós estávamos envolvidos. Não é incomum isso acontecer. Aliás, é muito comum. Sentir que está caindo, né? Mas assim, e continuar vendo, abrir os olhos e continuar vendo a mesma cena. Às vezes eu me meto em umas confusões em matéria de trabalho desobsessivo, que às vezes o indivíduo, numa das oportunidades, o indivíduo pulou no meu pescoço e quando eu despertei, eu cheguei ainda a sentir, não no corpo físico, mas o registro é no perispírito. Eu cheguei a sentir ainda as mãos dele tentando me esganar e eu fui automaticamente, veja, porque a relação é atômica, né, de perispírito com o corpo, de tentar tirar a mão dele do meu pescoço. Porque a rapidez do retorno é a proteção, é o refúgio que a gente tem. Opa, está voltando para o corpo. Aí
Aí o refúgio que a gente tem é esse, né? Que é, quando nós começamos a princípio, a gente falou, é também uma técnica do obsessor, caso o indivíduo não tenha lá todo aquele problema, se utilizar para baixar o sistema imunológico do indivíduo, porque você vai, né, batendo, tanto, né, não é assim vulgarmente que a gente sabe, aliás, o que é real, né? A água... Bate até que fura. Então é o mesmo processo. Achar que eles são estúpidos é querer ser tolo, né? É se diplomar como tolinho. Quem mais? Diga. Enoque. Eu tenho uma dúvida. Nós estamos todos os dias praticamente ouvindo através da imprensa, crimes hediondos, assim, pai matando filho, etc., essas coisas dessa natureza. A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, uma pessoa está realmente profundamente adormecida, está realmente, o espírito está vagando lá onde for, profundamente adormecida. Aí vem um mau elemento e mata aquela pessoa rapidamente. Qual a reação do espírito fora do corpo, quando ele retornar e ver que não tem mais assim, que roubada! Onde é que eu estava? Não, Enoque, onde é que eu estava com a cabeça? Não, onde é que eu estava com o corpo? É impossível isso acontecer. Essa foi uma curiosidade de Kardec no Livro dos Espíritos. No momento fatal, antes que o golpe seja dado, ou enquanto a ação está sendo realizada, que é uma fração de segundo, você já comum é a notícia. E as pessoas estão só apenas mais informadas. As coisas eram muito piores para trás. Muito piores. Os valores eram totalmente invertidos. Esposa e filhos eram propriedades do macho da casa. Acabou. Ele fazia e desfazia das pessoas, a começar da estrutura familiar. Tanto é que o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher, o jumento, as coisas do próximo, porque a mulher era objeto. É um objeto bom, mas era um objeto. Mas ainda é assim, vários países do planeta. Sim, mas veja, porque a evolução não se dá de uma maneira igual, e sim semelhante. Diga. Gostaria que você falasse sobre o pesadelo. Muito bem. O pesadelo, se não for fruto... seu nome é? Ana. Ah, é a Ana do chá. Aliás, estava maravilhoso, Ana, parabéns. Tudo que é feito com amor é impressionante, né? Tem outro sabor, é incrível. Você come um pão de queijo num lugar comercial, não tem o sabor do pão de queijo, que pode não ser feito do mesmo jeito que tem uma pessoa que faça aquilo com o coração. Na realidade, não é assim. Temos que descartar primeiro os aspectos da alimentação do indivíduo, que é importante. Medicação que possa estar sendo utilizada. Outra coisa que tem grande influência e às vezes a pessoa não se apercebe disso. Então, determinados medicamentos. Situações de natureza orgânica, porque não dá para empurrar tudo para um lado só. Situações de algum desequilíbrio de natureza orgânica, que precisa ser consultado, nesse caso, não é? Especialistas para ver o que está acontecendo. Descartando esses e outros aspectos que possam estar ocorrendo, porque nós não somos corpo, mas o corpo tem grande influência. Acho que nós estávamos num grupo aqui, há pouco, aqui numa mesa, e falávamos a respeito. O corpo tem grande influência em nós, na condição evolutiva que nós nos encontramos. Se nós tivéssemos uma capacitação desses espíritos mais evoluídos, o corpo para nós literalmente é veste. Vai ser muito bem cuidado, mas nós teremos comando integral sobre ele. No nosso estágio evolutivo, o corpo, com algum tipo de desequilíbrio,
tem influência sobre o espírito. Não precisa ter desequilíbrio para que tenha influência, não é? E citamos um dos exemplos, né? A moça no período menstrual, se tem TPM, ela é um anjo de candura, 25 dias por mês no centro, e 5 dias ela é virada no demônio. E o cidadão que tem uma gripe e um resfriadinho, vira e diz, eu vou morrer. Não é? E quando ele está com fome, não é verdade? Quando nós homens estamos com fome, a gente virou o bicho. Não, não é uma verdade. Tanto é que a meninada sabe disso, e quando o cara está muito nervoso, assim, dá comida para ele. Fica calminho na hora. É uma realidade. Vai dizer que não é o corpo que influencia? Óbvio que influencia. Então, considerando tudo isso, né, todos esses aspectos, pode haver acesso espiritual. Pode haver. Por isso que nós descartamos tudo primeiro. Pode haver acesso espiritual. De espíritos, por exemplo, que não necessariamente tenham alguma coisa contra a gente, mas sejam criaturas desocupadas, zombeteiras, né? Gente que zomba. Você não encontra gente que zomba de você, às vezes, num local público? Você está com determinada roupa e a pessoa olha, não é? Eu passei por uma situação dessa, e o indivíduo falando, eu estava na Itália, o italiano falando a respeito da minha roupa, que não era uma roupa de moda, ele falando da minha roupa, só que o cidadão não sabia que eu estava entendendo o que ele estava falando. Eu não vou, não é questão de nível acima ou abaixo, mas eu não vou, no país do sujeito, tirar satisfação com ele, só se eu for muito tolo. Não é verdade? Por uma coisa que para mim soou banal. Não tem aqui nenhum certificado de santidade, mas tem um processo de usar a inteligência em nosso favor. Você vai tirar satisfação com o indivíduo no país dele? Você é um turista? O que você acha que, se a coisa engrossar, baixar a polícia, quem é que a polícia acha que vai aceitar o que de quem? Não é verdade? Mas eu entendi o que ele falou, e na hora deu um assim, sabe quando ferve um pouco? Quando eu senti que a coisa subiu, aí eu... vai ter que baixar, né? Do jeito que subiu, nego, você vai ter que baixar, né? Porque, claro, nós somos seres humanos, né? Deus subiu, aí é que está, eu vou ter que me controlar. Quando você tomar uma fechada na Turnpike, na I-95 ou em outra, se subir, nem abaixe o vidro para se refrescar, porque se abaixar o vidro, você pode de repente dizer coisas que não vão ficar de repente por isso mesmo. Então, os cuidados. Pode ser acesso de espíritos zombeteiros, ou seja, porque nós não funcionamos assim. Diz Emmanuel que nós somos constantes na nossa inconstância. E, graças a Deus, nós somos, no nosso estágio evolutivo, inconstantes. Porque se nós fôssemos constantes no nosso estágio evolutivo, nós odiaríamos linearmente. Você já imagina o que seria isso? Você não consegue odiar, nós não conseguimos ter uma situação contrária à nossa natureza por muito tempo. Por isso que a gente fica assim. Graças a Deus. Porque a nossa natureza, que é geneticamente boa, Deus, como Jesus falou, ela atua em nós. Então dá essas curvas. E nessas curvas, Ana, nessas curvas, nós podemos topar com indivíduos que sejam indivíduos que, por exemplo, zombem de nós por questiúnculas, é a melhor palavra, coisinhas, e que nós nos incomodemos. Você vai perguntar agora, o que é que eu faço? Não é? Não? Mas deveria. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Faça prece. Faça prece. Quem é que disse? Recomendação de Jesus. Ore por aqueles que te caluniam e que te perseguem.
Não é genial? Porque significa que, diz André Luiz, já passa a palavra, diz André Luiz no sinal verde, é óbvio que você vai criar invejosos, porém não inimigos. Mas invejoso você vai criar. Vai ou não vai? Porque você quer? Não. Porque eu posso ter inveja de você, ponto. Eu vejo você com o seu carro mais bacana. Você, puxa, queria ter um igual. Vai ver que ele meteu a mão no bolso de alguém para comprar o carro. Sou invejoso. Ué, tudo bem, mas é inveja. Isso é inevitável que a pessoa que você tenha invejosos. Não monte inimigos. Diga, Fábio. O que acontece no caso do sonambulismo? No caso do sonambulismo, foi uma outra pergunta. Levando para a questão espiritual, também descartando todos os aspectos que podem estar acontecendo, o espírito semiliberto da matéria age no corpo como se eu agisse com um objeto. Dou manifestação com o corpo como se eu usasse dele um objeto. Então, não entendendo o processo, eu uso ele como objeto. Citei até um exemplo. Meu tio era um sonâmbulo e ele saía de cueca samba canção da casa dele, que era o que se usava na época, daquela branca inclusive, ia na casa do vizinho, batia na porta, o vizinho já sabia. Aí ele dizia, eu quero dizer para o senhor, ele trabalhava numa oficina mecânica, que o conserto do carro fica pronto depois da manhã. Aí o vizinho dizia assim, claro, ótimo, então pode voltar para sua casa, tá tudo bem. Aí ele voltava. Tem uns que não podem, não pode deixar a janela aberta, essas coisas, porque o indivíduo tem o processo do sonambulismo e pode ser induzido por obsessor a achar que a janela é uma porta, num apartamento, por exemplo, né? Há que se ter cuidados, mas é a ação do espírito semiliberto que não entende o processo como um todo e tem o corpo numa condição que permita isso. E o que pode, inclusive, ser genético, como alguém estava nos dizendo que era sonâmbulo durante um período da juventude, e o filho ou a filha, o filho também tem, a filha tem aspectos de sonambúlicos, que pode ser genético. Então ele movimenta o corpo sem ter noção do que está fazendo, como se utilizasse, por exemplo, do movimento eu fazendo isto aqui, por exemplo. Eu movimento o corpo como se estivesse movimentando isso. Olha que coisa interessante, né? Como é que o indivíduo pode fazer isso só considerando a parte orgânica, cuja condição do cérebro está adormecido? Mas como é que a ciência não vê esse paralelismo do espírito? Como é que você movimenta, não é? Uma coisa que você teria que usar o cérebro, que não está funcionando de acordo para que a coisa aconteça, porque quem está comandando é o espírito via o perispírito dele. Ele está usando o corpo como se fosse uma ferramenta. É muito interessante como o processo em si. Tem coisas mais interessantes na própria codificação. Os sonâmbulos costumam ver, às vezes, não só a distância, como também determinados sonambulismos, os utilizados por um processo induzido. Ele vê o corpo da criatura por dentro, órgãos e coisa do gênero, e descreve os órgãos que estejam doentes ou que estejam para adoecer, porque o perispírito vai acumulando energia em determinado local e mostra no corpo físico aonde aquela atuação energética desequilibrada vai acabar se concentrando, antes que se concentre no corpo material. Quem levantou a mão aí? Diga. O que é que explica o fato de algumas pessoas terem um sono muito leve, a ponto de qualquer pequeno ruído acordá-la, e o fato de alguém que tem um sono muito pesado, que para acordar tem que ir derrubar da cama? Considere todos os aspectos orgânicos primeiro. Todos os aspectos orgânicos primeiro. Não é? Porque você precisa ver o nível de atividade da pessoa. Medicação, alimentação, qualquer desequilíbrio orgânico ou coisa do gênero.
Fora isso, a questão da profundidade do indivíduo no processo do desligamento. Quanto maior a profundidade eu tenho de desligamento do meu corpo físico, pode acontecer isso. Maior profundidade. Não significa que eu estou indo para outro planeta, que nem a nossa amiga lá. Significa que eu tenho profundidade. Eu me desloco do corpo e esta relação com o corpo no retorno é mais demorada. Não é tão rápido como algumas pessoas. Né? Tem gente aqui que deve acordar se cair um palito de fósforo na casa. E tem gente que parece que, como você falou, desmaiou. Depende da situação. Né? Se a pessoa também faz uso de alcoólico ou algum tipo de medicamento que neutralize de tal maneira. Se não for nada disso, está tudo descartado, ele é essa questão de você sai. E tem indivíduos que não têm esta, não é facilidade, mas não tem esse retorno, esse, vamos chamar de reacoplamento imediato como determinadas outras pessoas. O que pode não ser absolutamente nenhum problema, é só uma questão da situação do corpo do indivíduo, da questão do espírito, que não quer dizer que está mais ou melhor ou pior do que quem quer que seja, pura e simplesmente. Porque a gente falava até com a Simone. Essas questões da nossa acoplamento perispirítico com o corpo físico, a gente tem que fazer alguns descontos. Você está falando de uma matéria, né, de uma matéria adensada com uma matéria quintessenciada. Essa relação não é uma relação perfeita, ela é uma relação, mas não é perfeita. Não é? Porque há situações que a gente constata, né, de desequilíbrios entre uma coisa e outra, porque não é perfeição absoluta. Quem tinha perfeição absoluta tinha domínio completo sobre a matéria, cujo corpo era semelhante ao nosso, não é? Porém, numa condição de perfeito acoplamento, que era Jesus. Indiscutível, indiscutível. Agora, nós, né, estamos assim, encaixadinhos. Estamos encaixadinhos. E isso tem uma relação, por vezes, com esse tipo de situação. Não requer preocupação. Eu vou passar para ele ali e já te passo a palavra. Diga, até que hora nós vamos? Meia-noite. Até meia-noite. Ótimo. Então à meia-noite nós vamos poder constatar quem vai desdobrar, quem não vai. Olha que maravilha. Aí, vai. Mais 15 minutinhos, pode ser? Quanto? Mais 15 minutinhos. Ok. Vocês. Diga. E sobre o indivíduo que ele não sonha ou ele não tem recordação desses desdobramentos? Pode ser um mecanismo de proteção ou algo assim, de blocagem? Não, os casos são o seguinte: todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Ou é aquele sonho do subconsciente, não é, que é a transferência de arquivos. Todo mundo sonha. O problema é que nós temos, às vezes, um descuido de dar ordens para o cérebro. Do tipo... Como é seu nome mesmo? Rodrigo. Não era o seu. Mas, Rodrigo, como é seu nome? Eu não me lembro de nomes. Eu tenho uma dificuldade para guardar nome. Eu não lembro de você. Eu tenho uma dificuldade para guardar fisionomias. Sabe que ordem que eu dei para o meu cérebro, né? Não guarde nomes, não guarde fisionomias. E eu ouço muito pessoas dizerem, quando a gente fala tema semelhante às vezes, ou esse mesmo, pessoas dizem, eu não lembro de nada, porque em algum momento eu dei uma ordem para o meu cérebro. Não lembro de nada. Ponto, está registrado. O que acaba acontecendo é o seguinte: eu preciso dar ordens contrárias. O meu cérebro é uma ferramenta que eu utilizo de uma maneira consciente. Então eu posso dar ordens contrárias. Eu não vou dar, eu vou me lembrar. Porque eu vou me lembrar é uma situação de futuro. Então eu também não vou me lembrar. Então eu tenho que dar ordens positivas para mim mesmo, nesse sentido, né? Por exemplo, eu lembro e começar a exercitar as questões da memória durante o próprio dia e à noite, que é fantástico você fazer uma rememoração do dia ao contrário.
não é só uma revisão comportamental, como é um exercício de memória fabuloso. Entre outros. A gente conhece vários, mas você faz uma recapitulação do dia. Significa o quê? O cérebro é uma ferramenta que precisa estar sendo exercitada. Acreditava-se que o cérebro ia morrendo aos poucos. Mentira, bobagem, já se sabe cientificamente há muito tempo que isso não é uma realidade. O indivíduo que o exercita, não sendo um sujeito rotineiro, porque a rotina é a falta de exercício do cérebro. O indivíduo que o exercita e dá-lhe comandos inteligentes, faz com que ele pode chegar aos 120 anos com lucidez completa. O corpo pode não estar bem, mas ele pode estar completamente lúcido, como é muitos casos que nós sabemos aqui. Na Califórnia tem 23 mil centenários completamente lúcidos. Aquela senhora que ganhou aquela corrida tinha 103 anos. Ela foi correr lá, acho que 100 metros, com 103 anos. Então, veja que a possibilidade existe. São comandos inteligentes. Ao mesmo tempo, né, os exercícios de memória, que tem vários, a gente pode consultar até um especialista a respeito disso, e senão a gente vai tomar muito tempo, você deixar um gravadorzinho, inclusive, na cabeceira da cama. Porque é muito comum, quando você volta para o corpo, a lembrança está clara. Se você não gravar, quando você vai dormir de novo, o processo fisiológico vai fazer aquilo que a gente viu na primeira imagem e apaga tudo. Então, qual é a sacada? Você acordou, lembrou de alguma coisa, fala lá no... Tem que ser uma coisa que seja fácil. Fala no negócio, para você colocar de novo e apagar, você vai conseguir ir buscar essa informação depois. Caso contrário, ela vai ser completamente eliminada pelo próprio processo cérebro-espinal que a gente mostrou ali a princípio. Diga. Na verdade, ele roubou minha pergunta. Você vê? Mas complementando, existe essa necessidade de lembrar dos sonhos como uma ferramenta do processo evolutivo? Ela é importante sob o aspecto da vigilância. Pare para pensar. Eu estou saindo do corpo e não necessariamente sei se eu estou me metendo em coisas positivas. Então veja, outra coisa importante, independente disso, que é apenas um dos detalhes. Você pode aprender durante o sono com profundidade determinados assuntos. Tem um cidadão, você pode entrar na internet, com o nome de Galinha Tonta. Escreva Galinha Tonta, que é um sujeito que acho que ele deveria ter o equivalente a 4 primeiros anos escolares no Brasil. O apelido dele era Galinha Tonta. Apareceu determinado dia 3 crianças num sonho com ele. 3 espíritos. Um alemão, um japonês e um inglês. 3 crianças. No sonho, as crianças disseram para ele: nós iremos te ensinar, cada um de nós, a nossa língua. Foram fazer um teste com esse cidadão, o tal do Galinha Tonta, em japonês, em alemão e em inglês. O professor de japonês, dado que a escrita é por caracteres, o professor disse: o indivíduo, para saber o que ele sabe, que o professor submeteu ele em vários testes, para saber o que ele sabe, teria que fazer aula de japonês todos os dias durante 5 anos. E o cara, no estado de vigília, nunca fez nenhuma das 3 aulas. Ele aprendeu durante o período do sono. Percebeu como é importante a gente procurar, então, o exercício para recordar? Porque imagina, você pode ter mentor te dando direcionamento. Aliás, grandes descobertas de gente que trabalhava, não descobriu porque de repente deram de graça. O indivíduo não achava o resultado e o resultado aparecia de forma simbólica para o indivíduo em processos de sono. Se deu na medicina, em uma série de outras áreas que o indivíduo, claro, ele está trabalhando naquilo. Mas, veja, nós não criamos nada, nós descobrimos. Ok? Nós descobrimos, nós somos co-criadores, nós adaptamos as situações. Então, como exemplo final, né, que já deu os 15 minutos, como exemplo final, numa aula certa feita, a pessoa virou para mim e disse assim: mas quem é o criador? Acho que não tem dúvida, né?
Deus é o Criador. Se nós somos co-criadores, tudo o que existe está na mente divina. Nós descobrimos e adaptamos as nossas necessidades. Aí a pessoa virou e disse assim: quer dizer que Deus criou o parafuso? Bom, tem várias modalidades, inclusive. Tem para drywall, para madeira, tem um diabo. Não, para parafuso não. Mas o fuso sim. Tá certo? Não? A ideia, aí a gente pega e adapta. Então você está trabalhando num projeto e de repente, tumba. Você não acha a solução, mas você sai do corpo e continua trabalhando, por vezes com mentes outras importantes, que o momento é adequado para que aquilo aconteça, para a melhoria da coletividade, seja a coletividade familiar, seja a coletividade que a gente se encontra, enfim, acaba acontecendo. É muito comum, às vezes, eu ter algumas dúvidas em matéria daquilo que eu estou estudando para uma palestra ou aula, e eu peço para os mentores espirituais me levarem para locais onde eu possa ter informações para poder entender melhor aquilo que eu vou falar. Às vezes os assuntos são mais complexos e entram numa área que eu não tenho nenhum domínio. Então é interessante, porque de repente pula um livro na sua frente e olha o livro e diz: engraçado, já tive a impressão de ter lido esse livro, não li. Não é? Ou coisas desse nível. E por vezes a informação vem diretamente. Você desperta e dá assim: puxa, aquilo está em tal lugar ou não está em lugar nenhum, eu preciso pesquisar esta linha e não aquela, estou vendo um assunto que é diferente do que eu estou precisando. Coisas do gênero. Então veja a importância desse exercício. Todos nós podemos e devemos fazê-lo gradativamente, porque a coisa volta. Tem que ser comando no cérebro. Tudo que a gente dá de comando para ele vai exatamente executar, até porque nós somos senhores da situação. Não é? Quem faz a prece final? A Simone, ainda dá tempo? Para uma pergunta? Você que sabe. Por favor. O que acontece com a semi-morte cerebral? Ela está com a vida vegetativa. Ela não está morta, também não está viva. Completamente viva, não tem consciência. Como é que você sabe que não tem consciência? A gente se baseia no que os médicos falam e nas tentativas de comunicação. Bom, então você vai ficar impressionada com os aspectos de que teve gente que vegetou 15 anos e voltou, como foi aquele bombeiro de Nova York, e dizendo que sabia de tudo que estava acontecendo ao seu redor sem mover uma pálpebra. Eu tive uma amiga que ficou 30 dias em coma absoluta, de repente era uma vida vegetativa, e ela disse que não enlouqueceu porque ela pedia para os mentores fazerem com que ela adormecesse, porque ela despertava em determinados momentos e ouvia tudo que estava acontecendo ao seu redor. É uma situação, essa semana passada, coincidência não existe, um aluno de uma turma minha de um centro que eu dou aula mais lá para o sul de Miami, me ligou dizendo o seguinte: a mãe dele entrou em estado vegetativo. E a pergunta que se fazia é se deveria desligar os aparelhos. Aí jamais poderia dar uma... Eu disse assim... Mas como que o espírito da pessoa, nesse momento... Não é o espírito da pessoa, o espírito está lá, pode estar lá, totalmente consciente. Né? Pode estar totalmente consciente. Aí eu disse: olha, existem situações onde esses períodos são de profunda reflexão do espírito. Ele reflete nos aspectos da vida, valores, etc., naquele período, que a gente acha que ele está inconsciente, e a criatura pode estar consciente e refletindo em tudo aquilo. Bom, resumo da ópera: desligar a mulher. E ela está vivinha, inconsciente, e continua viva. Prova de que nós, como cientistas,
em todas as áreas, não sabemos muito bem o que de fato acontece com o ser encarnado, né? Em caso de dúvida, como diz o direito, pro réu. Ou seja, mas é que sofre todo mundo junto. A gente não deveria sofrer. Nós deveríamos orar pelo bem-estar da criatura aonde ela possa estar. Na verdade, claro, o sentimento é difícil para administrar. A gente ora para ter. E quando nós oramos para ter, nós emitimos o nosso magnetismo e prendemos a criatura no corpo. Nós devemos orar pedindo a Deus que se cumpra o que for melhor para a pessoa. O que não é fácil, ok? Não vamos chegar de herói, porque você chegar para um filho e orar para o Davi, por exemplo, para que... vamos orar para alguém, vamos orar por ele. Orar para o Davi, que é meu filho. Por exemplo, eu não sou mãe, imagina. Imagina a mãe, o cara saiu de dentro. Tem material perispirítico que a mãe cede para o reencarnante, não é só corpo. É parte de material perispirítico. A gente não consegue avaliar o que é uma mãe sendo homem, né? Estando na posição masculina, não dá para avaliar. A gente porque não sente isso. Imagina você chegar e dizer assim, que se cumpra no meu filho a vontade de Deus. Quando você quer ter ele com você, ou não? Qual é a mãe que diz assim, leva logo a mala sem alça aqui? Quem? A não ser, claro, tem as exceções, mas são exceções. Não é a regra, são exceções. Eu já vi casos, atendi casos de mãe odiar o filho, e o filho odiar a mãe. Mas são exceções. Porque você, trabalhando, já disse outras vezes, mas trabalhando no Carandiru 12 anos, atendendo pela parte espiritual, no trabalho que a gente fazia, atendendo aos que são chamados reeducandos, vai ver quem estava lá no domingo. As que estavam reencarnadas, as mães. E as desencarnadas, muitas vezes reunidas, visitando não só os seus filhos, como os filhos das outras, as desencarnadas. A gente não sabe avaliar. Por isso, em caso de dúvida, repetimos. Opte pelo amor. Não é pelo réu, é pelo amor. Aguardemos, porque a gente não sabe o que significa para a criatura aquele período. E por vezes nós vamos tirar-lhe o período de grandes reflexões. Quem faz o encerramento? Quer que tire daqui? Como é que eu tiro daqui? Pronto. É a pecinha que fica atrás. Muito obrigado, Humberto. Como sempre, amanhã, no domingo, teremos quem? Humberto Fabre, às 11h30 da manhã. Pela primeira vez nos domingos com a gente, não é? Então amanhã... é a notícia. E as pessoas estão apenas mais informadas. As coisas eram muito piores para trás. Muito piores. Os valores eram totalmente invertidos. Esposa e filhos eram propriedades do macho da casa. Acabou. Ele fazia e desfazia das pessoas, a começar da estrutura familiar. Tanto é que o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher, o jumento, as coisas do próximo, porque a mulher era objeto. É um objeto bom, mas era um objeto. Veja. Mas ainda é assim, vários países do planeta. Sim, mas veja, porque a evolução não se dá de uma maneira igual, e sim semelhante. Diga. Gostaria que você falasse sobre o pesadelo. Muito bem. O pesadelo, se não for fruto... seu nome é? Ana. Ana. É a Ana do chá.
Aliás, estava maravilhoso, Ana, parabéns. Tudo que é feito com amor é impressionante, né? Tem outro sabor, é incrível. Você come um pão de queijo num lugar comercial, não tem o sabor do pão de queijo, que pode não ser feito do mesmo jeito que tem uma pessoa que faça aquilo com o coração. Na realidade, Ana, é assim. Temos que descartar primeiro os aspectos da alimentação do indivíduo, que é importante. Medicação que possa estar sendo utilizada. Outra coisa que tem grande influência, e às vezes a pessoa não se apercebe disso. Então, determinados medicamentos. Situações de natureza orgânica, porque não dá para empurrar tudo para um lado só. Situações de algum desequilíbrio de natureza orgânica, que precisa ser consultado, nesse caso, né, especialistas para ver o que está acontecendo. Descartando esses e outros aspectos que possam estar ocorrendo, porque nós não somos corpo, mas o corpo tem grande influência. Acho que nós estávamos num grupo aqui, há pouco, aqui numa mesa, e falávamos a respeito. O corpo tem grande influência em nós, na condição evolutiva que nós nos encontramos. Se nós tivéssemos uma capacitação desses espíritos mais evoluídos, o corpo para nós literalmente é veste. Vai ser muito bem cuidado, mas nós teremos comando integral sobre ele. No nosso estágio evolutivo, o corpo, com algum tipo de desequilíbrio, tem influência sobre o espírito. Não precisa ter desequilíbrio para que tenha influência, não é? E citamos um dos exemplos, né? A moça no período menstrual, se tem TPM, ela é um anjo de candura, 25 dias por mês no centro, e 5 dias ela é virada no demônio. E o cidadão que tem uma gripe e um resfriadinho vira e diz: eu vou morrer, não é? E quando ele está com fome, não é verdade? Quando nós homens estamos com fome, a gente vira o bicho. É ou não é uma verdade? Tanto é que a meninada sabe disso, e quando o cara está muito nervoso, assim, dá comida para ele. Fica calminho na hora. É uma realidade. Vai dizer que não é o corpo que influencia? Óbvio que influencia. Então, considerando tudo isso, né, todos esses aspectos, pode haver acesso espiritual. Pode haver. Por isso que nós descartamos tudo primeiro. Pode haver acesso espiritual. De espíritos, por exemplo, que não necessariamente tenham alguma coisa contra a gente, mas sejam criaturas desocupadas, zombeteiras, né? Gente que zomba. Você não encontra gente que zomba de você, às vezes, num local público? Você está com determinada roupa e a pessoa olha, não é? Eu passei por uma situação dessa, e o indivíduo falando eu estava na Itália, o italiano falando a respeito da minha roupa, que não era uma roupa de moda, ele falando da minha roupa, só que o cidadão não sabia que eu estava entendendo o que ele estava falando. Eu não vou, não é questão de nível acima ou abaixo, mas eu não vou, no país do sujeito, tirar satisfação com ele, só se eu for muito tolo. Não é verdade? Por uma coisa que para mim soou banal. Não tem aqui nenhum certificado de santidade, mas tem um processo de usar a inteligência em nosso favor. Você vai tirar satisfação com o indivíduo no país dele? Você é um turista? O que você acha que, se a coisa engrossar, baixar a polícia, quem é que a polícia acha que vai aceitar o que de quem? Não é verdade? Mas eu entendi o que ele falou, e na hora deu um assim, sabe quando ferve um pouco? Quando eu senti que a coisa subiu, aí eu... vai ter que baixar, né? Do jeito que subiu, nego, você vai ter que baixar, né? Porque, claro, nós somos seres humanos, né? Deus subiu, aí é que está, eu vou ter que me controlar. Quando você tomar uma fechada na Turnpike, na I-95 ou em outra, se subir, nem abaixe o vidro para se refrescar, porque se abaixar o vidro, você pode de repente dizer coisas que não vão ficar de repente por isso mesmo. Então, os cuidados. Pode ser acesso,
de espíritos zombeteiros. Ou seja, porque nós não funcionamos assim. Diz Emmanuel que nós somos constantes na nossa inconstância. E, graças a Deus, nós somos, no nosso estágio evolutivo, inconstantes. Porque se nós fôssemos constantes no nosso estágio evolutivo, nós odiaríamos linearmente. Você já imagina o que seria isso? Você não consegue odiar, nós não conseguimos ter uma situação contrária à nossa natureza por muito tempo. Por isso que a gente fica assim. Graças a Deus. Porque a nossa natureza, que é geneticamente boa, Deus, como Jesus falou, ela atua em nós. Então dá essas curvas. E nessas curvas, Ana, nessas curvas, nós podemos topar com indivíduos que sejam indivíduos que, por exemplo, zombem de nós por questiúnculas, é a melhor palavra, coisinhas, e que nós nos incomodemos. Você vai perguntar agora, o que é que eu faço? Não é? Não? Mas deveria. O que eu faço? É que eu faço. Faça a prece. Faça prece. Quem é que disse? Recomendação de Jesus. Ore por aqueles que te caluniem e que te perseguem. Não é genial? Porque significa que, diz André Luiz, já passa a palavra, diz André Luiz no sinal verde, é óbvio que você vai criar invejosos, porém não inimigos. Mas invejoso você vai criar. Vai ou não vai? Porque você quer? Não. Porque eu posso ter inveja de você, ponto. Eu vejo você com o seu carro mais bacana. Puxa, queria ter um igual. Vai ver que ele meteu a mão no bolso de alguém para comprar o carro. Sou invejoso. Tudo bem, mas é inveja. Isso é inevitável que você tenha invejosos. Não monte inimigos. Diga, Fábio. O que acontece no caso do sonambulismo? No caso do sonambulismo, foi uma outra pergunta. Levando para a questão espiritual, também descartando todos os aspectos que podem estar acontecendo, o espírito semiliberto da matéria age no corpo como se eu agisse com um objeto. Dou manifestação com o corpo como se eu usasse dele um objeto. Então, não entendendo o processo, eu uso ele como objeto. Citei até um exemplo. O meu tio era um sonâmbulo e ele saía de cueca samba-canção da casa dele, que era o que se usava na época, daquela branca, inclusive, ia na casa do vizinho, batia na porta, o vizinho já sabia. Aí ele dizia, eu quero dizer para o senhor, ele trabalhava numa oficina mecânica, que o conserto do carro fica pronto depois da manhã. Aí o vizinho dizia assim, claro, ótimo, então pode voltar para sua casa, tá tudo bem. Aí ele voltava. Tem uns que não pode deixar a janela aberta, essas coisas, porque o indivíduo tem o processo do sonambulismo e pode ser induzido por obsessor a achar que a janela é uma porta, num apartamento, por exemplo, né? Há que se ter cuidados, mas é a ação do espírito semiliberto que não entende o processo como um todo e tem o corpo numa condição que permita isso. E o que pode, inclusive, ser genético, como alguém estava nos dizendo que era sonâmbulo durante um período da juventude, e o filho ou a filha, o filho também tem, a filha tem aspectos de sonambúlicos, que pode ser genético. Então ele movimenta o corpo sem ter noção do que está fazendo, como se utilizasse, por exemplo, do movimento eu fazendo isto aqui, por exemplo. Eu movimento o corpo como se estivesse movimentando isso. Olha que coisa interessante, né? Como é que o indivíduo pode fazer isso só considerando a parte orgânica, cuja condição do cérebro está adormecido? Mas como é que a ciência não vê esse paralelismo do espírito? Como é que você movimenta
Não é? Uma coisa que você teria que usar o cérebro, que não está funcionando de acordo para que a coisa aconteça, porque quem está comandando é o espírito via o perispírito dele. Ele está usando o corpo como se fosse uma ferramenta. É muito interessante como o processo em si. Tem coisas mais interessantes na própria codificação. Os sonâmbulos costumam ver, às vezes, não só a distância, como também determinados sonambulismos, os utilizados por um processo induzido. Ele vê o corpo da criatura por dentro, órgãos e coisa do gênero, e descreve os órgãos que estejam doentes ou que estejam para adoecer, porque o perispírito vai acumulando energia em determinado local e mostra no corpo físico aonde aquela atuação energética desequilibrada vai acabar se concentrando, antes que se concentre no corpo material. Quem levantou a mão aí? Diga. O que é que explica o fato de algumas pessoas terem um sono muito leve, a ponto de qualquer pequeno ruído acordá-la, e o fato de alguém que tem um sono muito pesado, que para acordar tem que ir derrubar da cama? Considere todos os aspectos orgânicos primeiro. Todos os aspectos orgânicos primeiro. Não é? Porque você precisa ver o nível de atividade da pessoa. Medicação, alimentação, qualquer desequilíbrio orgânico ou coisa do gênero. Fora isso, a questão da profundidade do indivíduo no processo do desligamento. Quanto maior a profundidade eu tenho de desligamento do meu corpo físico, pode acontecer isso. Maior profundidade. Não significa que eu estou indo para outro planeta, que nem a nossa amiga lá. Significa que eu tenho profundidade. Eu me desloco do corpo e esta relação com o corpo no retorno é mais demorada. Não é tão rápido como algumas pessoas. Né? Tem gente aqui que deve acordar se cair um palito de fósforo na casa. E tem gente que parece que, como você falou, desmaiou. Depende da situação. Né? Se a pessoa também faz uso de alcoólico ou algum tipo de medicamento que neutralize de tal maneira. Se não for nada disso, está tudo descartado, ele é essa questão de você sai. E tem indivíduos que não têm não é facilidade, mas não tem esse retorno, esse, vamos chamar de reacoplamento imediato como determinadas outras pessoas. O que pode não ser absolutamente nenhum problema, é só uma questão da situação do corpo do indivíduo, da questão do espírito, que não quer dizer que está mais ou melhor ou pior de quem quer que seja, pura e simplesmente. Porque a gente falava até com a Simone, essas questões da nossa acoplamento perispirítico com o corpo físico, a gente tem que fazer alguns descontos. Você está falando de uma matéria, né, de uma matéria adensada com uma matéria quintessenciada. Essa relação não é uma relação perfeita, ela é uma relação, mas não é perfeita. Não é? Porque há situações que a gente constata, né, de desequilíbrios entre uma coisa e outra, porque não é perfeição absoluta. Quem tinha perfeição absoluta tinha domínio completo sobre a matéria, cujo corpo era semelhante ao nosso, não é? Porém, numa condição de perfeito acoplamento, que era Jesus. Indiscutível, indiscutível. Agora, nós, né, estamos assim, encaixadinhos. Estamos encaixadinhos. E isso tem uma relação, por vezes, com esse tipo de situação. Não requer preocupação. Eu vou passar para ele ali e já te passo a palavra. Diga, até que hora nós vamos? Meia-noite. Até a meia-noite. Ótimo. Então à meia-noite nós vamos poder constatar quem vai desdobrar, quem não vai. Olha que maravilha. Aí, vai. Mais 15 minutinhos, pode ser? Quanto? Mais 15 minutinhos. Ok. Vocês. Diga. E sobre o indivíduo que ele não sonha ou ele não tem recordação desses desdobramentos? Pode ser isso um mecanismo de proteção ou algo assim que não cai? Não, os casos são os seguintes: todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Ou é aquele sonho do subconsciente,
não é que a transferência de arquivos, todo mundo sonha. O problema é que nós temos, às vezes, um descuido de dar ordens para o cérebro, do tipo... Como é seu nome mesmo? Rodrigo. Não era o seu. Mas, Rodrigo, como é seu nome? Eu não me lembro de nomes. Eu tenho uma dificuldade para agradar nome. Eu não lembro de você. Eu tenho uma dificuldade para guardar fisionomias. Sabe que ordem que eu dei para o meu cérebro, né? Não guarde nomes, não guarde fisionomias. E eu ouço muito pessoas dizerem, quando a gente fala tema semelhante às vezes, ou esse mesmo, pessoas dizem, eu não lembro de nada, porque em algum momento eu dei uma ordem para o meu cérebro. Não lembro de nada. Ponto, está registrado. O que acaba acontecendo é o seguinte, eu preciso dar ordens contrárias. O meu cérebro é uma ferramenta que eu utilizo de uma maneira consciente. Então eu posso dar ordens contrárias. Eu não vou dar, eu vou me lembrar. Porque eu vou me lembrar é uma situação de futuro. Então eu também não vou me lembrar. Então eu tenho que dar ordens positivas para mim mesmo, nesse sentido, né? Por exemplo, eu lembro e começar a exercitar as questões da memória. Durante o próprio dia e à noite, que é fantástico você fazer uma rememoração do dia ao contrário. Não é só uma revisão comportamental, como é um exercício de memória fabuloso. Entre outros. A gente conhece vários, mas você faz uma recapitulação do dia. Significa o quê? O cérebro é uma ferramenta que precisa estar sendo exercitada. Acreditava-se que o cérebro ia morrendo aos poucos. Mentira, bobagem, já se sabe cientificamente há muito tempo que isso não é uma realidade. O indivíduo que o exercita, não sendo um sujeito rotineiro, porque a rotina é a falta de exercício do cérebro. O indivíduo que o exercita e dá-lhe comandos inteligentes, faz com que ele pode chegar aos 120 anos com lucidez completa. O corpo pode não estar bem, mas ele pode estar completamente lúcido, como é muitos casos que nós sabemos aqui. Na Califórnia tem 23 mil centenários completamente lúcidos. Aquela senhora que ganhou aquela corrida tinha 103 anos. Ela foi correr lá, acho que 100 metros, com 103 anos. Então, veja que a possibilidade existe. São comandos inteligentes. Ao mesmo tempo, né, os exercícios de memória, que tem vários, a gente pode consultar até um especialista a respeito disso, e senão a gente vai tomar muito tempo, você deixar um gravadorzinho, inclusive, na cabeceira da cama. Porque é muito comum, quando você volta para o corpo, a lembrança está clara. Se você não gravar, quando você vai dormir de novo, o processo fisiológico vai fazer aquilo que a gente viu na primeira imagem e apaga tudo. Então, qual é a sacada? Você acordou, lembrou de alguma coisa, fala lá no... Tem que ser uma coisa que seja fácil. Fala no negócio, para você colocar de novo e apagar, você vai conseguir ir buscar essa informação depois. Caso contrário, ela vai ser completamente eliminada pelo próprio processo cérebro-espinal que a gente mostrou ali a princípio. Diga. Na verdade, ele roubou minha pergunta. Você vê? Mas complementando, existe essa necessidade de lembrar dos sonhos como uma ferramenta de processo evolutivo? Ela é importante sob o aspecto da vigilância. Pare para pensar. Eu estou saindo do corpo e não necessariamente sei se eu estou me metendo em coisas positivas. Então veja, outra coisa importante, independente disso, que é apenas um dos detalhes. Você pode aprender durante o sono com profundidade determinados assuntos. Tem um cidadão, você pode entrar na internet, com o nome de Galinha Tonta. Escreva Galinha Tonta, que é um sujeito que acho que ele deveria ter o equivalente a 4 primeiros anos escolares no Brasil. O apelido dele era Galinha Tonta. Apareceu determinado dia 3 crianças num sonho com ele. 3 espíritos. Um alemão, um japonês e um inglês. 3 crianças. No sonho, as crianças disseram para ele: nós iremos te ensinar, cada um de nós, a nossa língua.
foram fazer um teste com esse cidadão, o tal do galinha tonta, em japonês, em alemão e em inglês. O professor de japonês, dado que a escrita é por caracteres, o professor disse: o indivíduo, para saber o que ele sabe, que o professor submeteu ele em vários testes, para saber o que ele sabe, teria que fazer aula de japonês todos os dias durante 5 anos. E o cara, no estado de vigília, nunca fez nenhuma das 3 aulas. Ele aprendeu durante o período do sono. Percebeu como é importante a gente procurar, então, o exercício para recordar? Porque imagina, você pode ter mentor te dando direcionamento. Aliás, grandes descobertas de gente que trabalhava, não descobriu porque de repente deram de graça. O indivíduo não achava o resultado e o resultado aparecia de forma simbólica para o indivíduo em processos de sono. Se deu na medicina, em uma série de outras áreas que o indivíduo, claro, ele está trabalhando naquilo. Mas, veja, nós não criamos nada, nós descobrimos. Ok? Nós descobrimos, nós somos co-criadores, nós adaptamos as situações. Então, como exemplo final, né, que já deu os 15 minutos, como exemplo final, numa aula certa feita, a pessoa virou para mim e disse assim: mas quem é o Criador? Acho que não tem dúvida, né? Deus é o Criador. Se nós somos co-criadores, tudo o que existe está na mente divina. Nós descobrimos e adaptamos as nossas necessidades. Aí a pessoa virou e disse assim: quer dizer que Deus criou o parafuso? Bom, tem várias modalidades, inclusive. Tem para drywall, para madeira, tem um diabo. Não, para parafuso não. Mas o fuso sim. Tá certo não? A ideia, aí a gente pega e adapta. Então você está trabalhando num projeto e de repente, tumba, você não acha a solução, mas você sai do corpo e continua trabalhando, por vezes com mentes outras importantes, que o momento é adequado para que aquilo aconteça, para a melhoria da coletividade, seja a coletividade familiar, seja a coletividade que a gente se encontra, enfim, acaba acontecendo. É muito comum, às vezes, eu ter algumas dúvidas em matéria daquilo que eu estou estudando para uma palestra ou aula, e eu peço para os mentores espirituais me levarem para locais onde eu possa ter informações para poder entender melhor aquilo que eu vou falar. Às vezes os assuntos são mais complexos e entram numa área que eu não tenho nenhum domínio. Então é interessante, porque de repente pula um livro na sua frente e olha o livro e diz: engraçado, já tive a impressão de ter lido esse livro, não li. Não é? Ou coisas desse nível. E por vezes a informação vem diretamente. Você desperta e dá assim: puxa, aquilo está em tal lugar ou não está em lugar nenhum, eu preciso pesquisar esta linha e não aquela, estou vendo um assunto que é diferente do que eu estou precisando. Coisas do gênero. Então veja a importância desse exercício. Todos nós podemos e devemos fazê-lo gradativamente, porque a coisa volta. Tem que ser comando no cérebro. Tudo que a gente dá de comando para ele vai exatamente executar, até porque nós somos senhores da situação. Não é? Quem faz a prece final? A Simone, ainda dá tempo? Para uma pergunta? Você que sabe. Por favor. O que acontece com semi-morte cerebral? Ela está com a vida vegetativa. Ela não está morta, também não está viva. Completamente viva, não tem consciência. Como é que você sabe que não tem consciência? A gente se baseia no que os médicos falam e nas tentativas de comunicação. Bom, então você vai ficar impressionada com os aspectos de que teve gente que vegetou 15 anos e voltou, como foi aquele bombeiro de Nova York, e dizendo que sabia de tudo o que estava acontecendo ao seu redor sem mover uma pálpebra. Eu tive uma amiga que ficou 30 dias em coma absoluta, de repente era uma vida vegetativa, e ela disse que não enlouqueceu porque ela
pedia para os mentores fazerem com que ela adormecesse, porque ela despertava em determinados momentos e ouvia tudo que estava acontecendo ao seu redor. É uma situação, essa semana passada, coincidência não existe, um aluno de uma turma minha de um centro que eu dou aula mais lá para o sul de Miami, me ligou dizendo o seguinte: a mãe dele entrou em estado vegetativo. E a pergunta que se fazia é se deveria desligar os aparelhos. Aí jamais poderia dar uma... Eu disse assim... Mas como que o espírito da pessoa, nesse momento... Não é o espírito da pessoa, o espírito está lá, pode estar lá, totalmente consciente. Né? Pode estar totalmente consciente. Aí eu disse, olha, existem situações onde esses períodos são de profunda reflexão do espírito. Ele reflete nos aspectos da vida, valores, etc., naquele período, que a gente acha que ele está, né, inconsciente, e a criatura pode estar consciente e refletindo em tudo aquilo. Bom, resumo da ópera: desligar a mulher. E ela está vivinha, inconsciente, e continua viva. Prova de que nós, como cientistas, em todas as áreas, não sabemos muito bem o que de fato acontece com o ser encarnado. Né? Em caso de dúvida, como diz o direito, pro réu. Ou seja, mas é que sofre todo mundo junto. A gente não deveria sofrer. Nós deveríamos orar pelo bem-estar da criatura aonde ela possa estar. Na verdade, claro, o sentimento é difícil para administrar. A gente ora para ter. E quando nós oramos para ter, nós emitimos o nosso magnetismo e prendemos a criatura no corpo. Nós devemos orar pedindo a Deus que se cumpra o que for melhor para a pessoa. O que não é fácil, ok? Não vamos chegar de herói, porque você chegar para um filho e orar para o Davi, por exemplo, para que... vamos orar para alguém, vamos orar por ele. Orar para o Davi, que é meu filho. Por exemplo, eu não sou mãe, imagina. Imagina a mãe, o cara saiu de dentro. Tem material perispirítico que a mãe cede para o reencarnante, não é só corpo. É parte de material perispirítico. A gente não consegue avaliar o que é uma mãe sendo homem. Né? Estando na posição masculina, não dá para avaliar. A gente porque não sente isso. Imagina você chegar e dizer assim, que se cumpra no meu filho a vontade de Deus. Quando você quer ter ele com você, ou não? Qual é a mãe que diz assim, leva logo a mala sem alça aqui? Quem? A não ser, claro, tem as exceções, mas são exceções. Não é a regra, são exceções. Eu já vi casos, atendi casos de mãe odiar o filho, e o filho odiar a mãe. Mas são exceções. Porque você, trabalhando, já disse outras vezes, mas trabalhando no Carandiru 12 anos, atendendo pela parte espiritual, no trabalho que a gente fazia, atendendo aos que são chamados reeducandos, vai ver quem estava lá no domingo. As que estavam reencarnadas, as mães. E as desencarnadas, muitas vezes reunidas, visitando não só os seus filhos, como os filhos das outras, as desencarnadas. A gente não sabe avaliar. Por isso, em caso de dúvida, repetimos: opte pelo amor. Não é pelo réu, é pelo amor. Aguardemos, porque a gente não sabe o que significa para a criatura aquele período. E por vezes nós vamos tirar-lhe o período de grandes reflexões. Quem faz o encerramento?